Eu quase acerto a cara daquele viado quando disse isso. Era óbvio que nenhum deles estava nem aí. Até a garota, que era relações públicas, só ficava olhando para o relógio. Mas a reunião continuou, enquanto todos esses caras de terno e relógio de ouro falavam besteiras de marketing corporativo. Até que eu fiquei puto esperando que Cheryl me desse a dica para soltar as pombas no ar. No final, eu me levantei, andei pela sala, sentei-me no braço da cadeira da garota de RP e tirei uma pomba do meu bolso. Ah, que linda! Ela falou, dando outro sorriso falso, e olhou de novo para seu relógio. É isso, pensei. Abri minha boca ao máximo possível. Do outro lado da sala, vi Sharon estremecer. Aí comecei. Chomp, tch. A cabeça da pomba caiu no colo da garota, salpicando sangue. Para ser honesto com vocês, eu estava tão bêbado que tinha gosto de contrê. Bom, contrê e penas. E um pouco de bico. Aí joguei a carcaça na mesa e olhei enquanto se mexia. O pássaro tinha se cagado quando eu mordi seu pescoço e a coisa havia se espalhado por todos os lados. O vestido da garota de relações públicas estava manchado com essa gosma nojenta e marrom e branca. E minha jaqueta, uma coisa amarela horrenda, típica dos anos 80, com desenhos de Rupert, o urso, estava completamente arruinada. Até hoje não tenho a mínima ideia do que pensei. Pobre pomba, mas vou dizer uma coisa: causou uma impressão, sem dúvida. Por um segundo, tudo o que consegui ouvir foi todo mundo respirando fundo ao mesmo tempo, e o fotógrafo no canto clicando tudo. Aí começou o pandemônio. A garota começou a gritar, enquanto um cara de terno correu até o lixo no canto e vomitou. Os alarmes começaram a tocar quando alguém gritou no telefone chamando a segurança: Tire esse animal daqui, agora! Nesse momento, eu tirei a outra pomba do meu bolso. Olá, passarinho, falei dando um beijo na cabeça dela. Meu nome é Ozzy Osbourne. Estou aqui para divulgar meu novo disco, Blizzard of Oz. Abri a boca e todo mundo na sala gritou: Não! As pessoas estavam cobrindo os olhos com os braços e gritando para que eu parasse e fosse embora dali. Mas em vez de arrancar a cabeça dela, deixei-a voar. Ele saiu batendo as asas feliz pela sala. Paz! Falei quando dois seguranças entraram na sala, agarrando-me pelos braços, me arrastaram para fora. O pânico naquele lugar era insano, cara. Enquanto isso, Sharon estava se mijando de tanto rir. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Acho que foi só sua reação ao choque. Mais do que qualquer outra coisa. Ela também tinha ficado muito puta com a CBS por essa não mostrar nenhum entusiasmo com o disco. Então, de certa forma, tinha ficado provavelmente feliz por eu ter dado o susto da vida deles, mesmo tendo sido a coisa mais horrorosa que já tinha visto na vida. Você está banido do prédio da CBS, seu monstro, disse o chefe da segurança, depois de me expulsar pela porta da frente do prédio, jogando-me no meio do calor de quase 40 graus de LA. Se aparecer aqui de novo, vou prendê-lo, entendeu? Sharon me seguiu, aí me agarrou pelo colarinho e me beijou. Aquela pobre criatura, falou. Teremos sorte se a CBS não desistir do disco depois desse show. Eles podem até nos processar. Você é um menino muito mau. Então por que você não está me dando uma bronca? Perguntei confuso. Porque a imprensa vai adorar isso. Aquela noite voltamos para a casa de Don Arden, onde estávamos hospedados com Rudd e Tommy. Nossa nova sessão rítmica. A casa de Dom era uma grande mansão estilo espanhol no alto de Benedict Canyon, Beverly Hills, com telhas vermelhas e um enorme portão de ferro para evitar a entrada de pessoas estranhas. Aparentemente, Howard Hughes tinha construído o lugar para uma de suas namoradas. Dom a tinha comprado depois de ganhar toneladas de grana com a Elo e agora vivia como um rei, com Cary Grant de vizinho. Quando estávamos na cidade, Dom nos colocava em um dos chalés nos fundos. Ele usava outro chalé como a sede da Jet Records em Los Angeles. Eu estava tão bêbado quando a limusine parou na entrada que quase tinha esquecido em que planeta estávamos. Fui com Rudd até um dos quartos no fundo da casa onde Dom tinha uma TV e um minibar. Eu passei do contrê para a cerveja naquele momento, o que significava que precisava mijar a cada 5 segundos, mas não conseguia caminhar até o banheiro, então mijava na pia. O que não foi um problema até Dom passar de roupão a caminho da cama. Tudo o que ouvi foi uma voz atrás de mim.
alta o suficiente para aparecer numa escala Richter. Ozzy, você está mijando na porra da minha pia! Ah, merda! Apertei meu pinto para parar de mijar. Ele vai me matar, pensei. Ele vai me matar. Aí tive uma ideia. Se me virasse depressa enquanto fechasse o zíper, tudo estaria bem. Foi o que comecei a fazer, mas estava tão bêbado que minha mão soltou meu pinto quando me virei e um jato de mídio foi direto na direção de Dom. Ele pulou para trás e escapou por 1 centímetro. Até hoje nunca vi um ser humano ficar tão bravo. Juro, pensei que ele ia arrancar minha cabeça e mandar pela descarga. O cara ficou lívido, rosto vermelho, tremendo, cuspindo enquanto gritava. Foi aterrorizante. Quando ele terminou de me xingar de tudo quanto era nome e mais alguns falou: Saia daqui, saia da minha casa, seu animal de merda, saia, saia agora. Aí ele foi procurar Sharon. Uns minutos depois, do outro lado da casa, ouvi: E você ainda é pior porque está trepando com ele. No final, tenho grandes lembranças daquela primeira turnê norte-americana. E não foi porque Blizzard of Oz vendeu 1 milhão de cópias quando terminamos. Foi porque eu tinha pessoas fabulosas ao meu redor. Não sei o que fiz para merecer Randy Rhoads. Ele era o único músico que já havia participado da minha banda. Lia partituras, compunha, era tão dedicado que encontrava sempre um professor de violão clássico em todas as cidades pelas quais passávamos e tinha uma aula. Dava aula também. Sempre que estávamos na costa oeste, ele encontrava tempo para ir à escola de sua mãe e ensinava as crianças. Ele adorava sua mãe. Lembro quando estávamos gravando Blizzard of Oz em Ridge Farm. Ele me perguntou se podia escrever uma música e chamá-la Dee, em homenagem a ela. Eu concordei. E eu estava tendo as melhores noites da minha vida com Sharon. Fazíamos coisas juntos que eu nunca tinha feito antes, como ir a clubes em Nova York. Não podia ser mais diferente de quando fui a Nova York com Black Sabbath. Naqueles dias eu nem saía do meu quarto, porque estava sempre morto de medo. Por ter vindo da Inglaterra, achava que o lugar estava cheio de bandidos e vilões, mas Sharon me levava para passear. Costumávamos ir a um bar chamado PJ's, cheirar coca, encontrar pessoas e ter aventuras loucas. Até cruzamos com Andy Warhol algumas vezes. Ele era amigo de uma garota chamada Susan Blonde, que trabalhava para a CBS. Nunca dizia uma palavra, só ficava sentado ali e tirava fotos com uma cara muito louca. Uma cara muito estranha, esse Andy Warhol. Eu saí muito com Lemmy, do Motorhead. Naquela turnê também. É um grande amigo da família agora. Adoro aquele cara. Onde há um bar no mundo, lá está Lemmy. Mas nunca vi aquele cara cair de bêbado, sabe? Mesmo depois de 20 ou 30 canecas. Não sei como ele faz. Não ficarei surpreso se ele conseguir viver mais do que eu e Keith Richards. O Motorhead abriu alguns shows para nós naquela turnê. Eles tinham um ônibus velho estilo hippie. Tinha sido a coisa mais barata que tinham encontrado. E tudo que Lemmy podia carregar com ele era uma mala cheia de livros. Era tudo que ele tinha no mundo, além das roupas que levava nas costas. Ele adora ler. Passa dias inteiros fazendo isso. Veio ficar conosco na casa de Howard Hughes uma vez e não saía da biblioteca. Don Arden o encontrou ali e teve um ataque. Correu para o corredor e gritou: Sharon! Quem é esse homem das cavernas na minha biblioteca? Tire-o dali. Quero ele fora da minha casa. Relaxa, papai. É só o Leme. Não me importa quem é. Quero ele fora daqui. Ele é de uma banda, papai. Estão abrindo para o Ozzy. Bom, então pelo menos pegue uma cadeira e coloque ao lado da piscina. Ele parece um morto-vivo. Aí Leme saiu da sala. Não estava certo. Ele tinha uma aparência horrível. Tínhamos bebido muito na noite anterior, e os olhos dele estavam tão vermelhos, pareciam duas bolas de sangue. Mas assim que ele me viu, parou imediatamente. Caralho, Ozzy, ele falou. Se eu estiver com uma cara tão ruim quanto a sua, vou voltar para a cama agora mesmo. Quando finalmente voltei para Burroughs Cottage, no final de 1981, fiz um esforço sério para resolver as coisas com Thelma. Até viajamos para Barbados com as crianças. O problema é que se você é um alcoólatra crônico, Barbados não é o melhor lugar para ir. Assim que chegamos ao hotel, percebi que podia ficar bebendo na praia 24 horas por dia, o que me pareceu um desafio.
Chegávamos lá às 5 e eu já estava tropeçando às 6. Thelma estava acostumada a me ver bêbado, mas eu estava muito pior em Barbados. Tudo o que me lembro é que em algum ponto compramos passagens para uma viagem de um dia pela Bahia num velho barco de pirata. Eles tinham música, dança e uma competição de equilíbrio ao caminhar na prancha. Todas as coisas que as crianças adorariam. Enquanto isso, a grande atração para os adultos era um barril de rum que tinha no bar. Eu pulei direto para cima daquela coisa. A cada 2 minutos era glup, glup, glup. Depois de algumas horas, fiquei só de cueca, dancei no deck e mergulhei nas águas infestadas de tubarões. Estava travado demais para nadar, então um cara enorme precisou pular atrás de mim e salvar a minha vida. A última coisa de que me lembro é ser içado de volta e depois dormir no meio da pista de dança, ainda molhado. Quando o barco voltou para o porto, eu ainda estava lá, babando e roncando. Segundo consta, o capitão veio e perguntou para as crianças: Este é o pai de vocês? Elas responderam: É, e começaram a chorar. Não exatamente o pai do ano. Quando pegamos o avião para voltar para casa, Thelma se virou para mim e disse: É o fim, John. Quero o divórcio. Eu pensei: Ah, ela só está puta por causa do incidente com o barco pirata. Vai entender. Mas ela não mudou de ideia. Quando o avião pousou em Heathrow, alguém da Jet Records tinha mandado um helicóptero para me pegar e levar para a reunião sobre a turnê de Diary of a Madman. Eu disse tchau para as crianças, dei um beijo nelas, aí Thelma ficou me olhando por um bom tempo. É o fim, John, ela falou. Desta vez está realmente acabado. Ainda não acreditei nela. Eu tinha me comportado tão mal durante tantos anos, achei que ela já tinha se acostumado com tudo. Então subi no helicóptero e fui para o hotel onde Sharon estava esperando com todos esses designers de palco e técnicos de luz. Eles me levaram a uma sala de reuniões com uma maquete do palco de Diary of a Madman no centro da sala. Parecia incrível. A beleza deste palco, um dos técnicos me falou, é que é fácil de transportar e fácil de montar. É brilhante, falei. Realmente brilhante. Agora tudo o que precisamos é de um anão. A ideia me ocorreu em Barbados. Toda noite durante a turnê, no meio de Goodbye to Romance, faríamos a execução de um anão. Eu gritaria: Enforquem o maldito! Ou algo assim. E esse cara seria morto com um nó falso ao redor do pescoço. Seria maravilhoso. Assim, antes de sairmos para a turnê, fizemos testes com anões. Agora, a maioria das pessoas não percebe que os anões que fazem parte do show business estão sempre concorrendo pelos mesmos empregos, então sempre ficam se traindo uns aos outros. Quando você faz testes, eles entram dizendo: melhor não trabalhar com aquele último cara. Eu fiz Branca de Neve e os Sete Anões com ele há uns 2 anos, e o cara é um saco. Eu sempre ria quando um deles falava que tinha feito Branca de Neve e os Sete Anões. Eles diziam isso com tanta seriedade, como se fosse alguma coisa underground. Depois de uns dias procurando, finalmente encontramos o cara certo para o papel. Seu nome era John Allen, e o mais engraçado era alcoólatra. Ficava completamente bêbado depois dos shows e começava a perseguir as groupies. Era paranoico também. Carregava uma pequena caneta-faca numa pistoleira. Um dia perguntei para que usava isso e ele falou: Caso tenha algum problema com o nó. Falei: Você tem 1 metro de altura e vai ficar pendurado a 6 metros. Então o que vai fazer? Cortar a corda? Vai acabar se esborrachando como uma porra de uma panqueca. Ele era um cara engraçado. Tinha cabeça de tamanho completamente normal, então quando se sentava do outro lado da mesa do bar, você esquecia que ele não conseguia colocar os pés no chão. Mas quando ficava travado, perdia o equilíbrio, então 1 minuto ele estava ali e no seguinte você ouvia um barulhão e o cara tinha ido para o chão. Costumávamos brincar com ele o tempo todo, quando estávamos no ônibus da turnê. Esperávamos até ele desmaiar, aí o colocávamos na cama mais alta. Quando ele acordava, rolava para o lado e caía no chão. Ele bebia tanto quanto eu. Uma vez estava tão travado no aeroporto de Los Angeles que perdeu o voo. Então mandamos um dos roads pegá-lo. O cara só o agarrou pelas calças e o jogou no compartimento de carga embaixo do ônibus da turnê. Aí uma mulher veio correndo e gritou: Ei, eu vi o que você fez com aquele pobre homem. Não pode tratá-lo assim. O Rhodes só olhou para ela e disse: Vai se fuder, ele é o nosso anão.
Aí aquela cabecinha apareceu no meio das malas e disse: É, vai se fuder, eu sou o anão dele. Quando nossa turnê começou, no final de 1981, eu estava um desastre. Apaixonado por Sharon, mas ao mesmo tempo desesperado por perder minha família. Nessa época, as brigas entre mim e Sharon começaram a ficar mais loucas do que antes. Eu ficava bêbado e tentava bater nela, que jogava coisas em mim. Garrafas de vinho, discos de ouro, TVs, tudo que estivesse à mão saía voando pela sala. Não sinto orgulho em dizer que alguns dos meus socos acertaram o alvo. Uma vez ela ficou com o olho roxo e eu achei que o pai dela ia fazer picadinho de mim, mas ele só falou: cuidado. É uma vergonha o que eu fazia quando estava bêbado. O fato de ter levantado a mão para uma mulher é algo que me envergonha. Era uma forma atroz, indesculpável de me comportar e não há nenhuma justificativa para isso. E, como disse antes, é algo que vou levar para o túmulo comigo. Não sei por que Sharon ficou comigo, para ser honesto. Às vezes ela acordava de manhã e eu tinha ido embora, de carona, para Burwash Cottage. Mas sempre que chegava em casa, Thelma mandava eu me foder. Isso durou semanas. Era uma merda para mim, para as crianças, para Thelma. Isso eu posso imaginar o que estava sendo para Sharon. Demorou muito tempo para superar a separação de Thelma. Fiquei muito mal. Falei para as crianças: não quero que pensem que não gosto de vocês, que dei as costas e disse: Bon voyage. Não foi nada assim. Estou muito triste com tudo. Mas, no final, minhas viagens até Burwash Cottage terminaram. A última vez que estive lá estava chovendo muito e já escurecera. Assim que passei o portão, um cara fortão apareceu do nada e disse: Oi, onde você pensa que vai? Esta é minha casa, falei. O cara balançou a cabeça. Não é não. É a casa da sua ex-esposa e você não pode chegar a menos de 50 metros dela. Ordem judicial. Se der mais um passo, vai passar a noite na cadeia. Devia ser algum oficial de justiça ou coisa parecida. Do jardim eu consegui ouvir a risada de Thelma dentro da casa. Ela estava com seu advogado, acho. Posso pelo menos pegar algumas roupas? Perguntei. Espere aqui. 5 minutos depois, algumas das minhas roupas velhas saíram voando pela porta e caíram na grama. Quando acabei de pegá-las e guardá-las numa bolsa, estavam todas molhadas. Aí a porta se abriu de novo e meu urso veio voando, a cabeça em pedaços por causa dos tiros que acertei com a Benelli. Aquele urso foi a única coisa que ganhei daquele divórcio, junto com o velho Mercedes que os gatos tinham riscado. Thelma ficou com a casa, cada centavo que eu tinha no banco e uma pensão. Eu também quis pagar para que as crianças fossem a uma escola particular. Era o mínimo que podia fazer. Eu me senti muito mal aquela noite. Tentar levar aquele urso enorme de volta para Londres não foi uma das coisas mais fáceis. Não cabia no táxi comigo, então tive de pedir um segundo táxi só para o urso. Aí precisei deixá-lo encostado num ponto de ônibus na rua em frente à casa de Sharon, em Wimbledon Common, enquanto arrastava minhas malas pelo corredor. Mas em vez de voltar para pegar o urso, Sharon e eu decidimos que seria mais engraçado colocar nele um dos aventais de cozinha dela e esperar os amigos chegarem para ver. Mas enquanto estávamos organizando toda essa coisa, alguém roubou aquela porra. Eu fiquei devastado, adorava aquele urso. Quanto às crianças, depois que o mal está feito, nunca dá para voltar atrás. Apesar de termos voltado a nos aproximar, e divórcio era algo bem mais complicado naquela época. E a lei, hoje, se o seu casamento acaba, sua esposa vai se casar comigo e eu vou me casar com sua ex-mulher e todos vamos jantar juntos e tirar férias no México. Eu não gosto dessa coisa. Não entendo como as pessoas conseguem fazer isso. Faz décadas que não vejo a Thelma. E para ser honesto, acho melhor assim. Quando chegamos com a turnê de Diary of a Madman nos Estados Unidos, já éramos especialistas em enforcar anões. Mas havia outros problemas com o show, como a roupa medieval que eu usava durante algumas músicas. Começar a suar era como estar enrolado em lâminas. No final da noite eu estava marcado como uma fatia de rosbife. Também tivemos muitos problemas com os adereços de palco. Por exemplo, tínhamos umas cortinas que caíam de cima em duas partes, em vez de dividir no meio como as cortinas de teatro costumam fazer.
As cortinas desciam até metade durante o show, e quando levantavam um braço mecânico com uma mão gigante que parecia de Deus, saía de parte de baixo do palco da bateria e pairava sobre a plateia, eu vinha agachada em cima da palma. Quando o braço estava completamente estendido, surgiam chamas de um dos dedos e eu pisava num pedal, que ativava a catapulta atrás de mim, e uns 20 quilos de carne crua saía voando sobre a plateia. Aí eu me levantava e gritava rock and roll! Era legal demais. Mas é claro, o que pode dar errado acaba dando errado. E quase tudo deu errado na segunda noite de turnê norte-americana. Era noite de Ano Novo e estávamos no Los Angeles Memorial Coliseum and Sports Arena, tocando para uma multidão de milhares de pessoas. Primeiro, a máquina de fumaça ficou doida. Estava soltando tanto gelo seco que ninguém conseguia ver um palmo. Aí, por alguma razão, uma das cortinas não descia, então não dava para preparar a mão gigante para sua entrada. Lembro de ficar ali com a minha roupa medieval, olhando para Sharon literalmente pendurada na cortina, tentando fazer com que ela descesse. Desce, sua maldita, desce! Ela estava gritando. No final, depois que alguns roads se juntaram, conseguiram fazer com que a coisa descesse. Mas aí o braço mecânico para a mão tinha prendido no tapete do palco e começou a puxá-lo, fazendo com que todos os alto-falantes começassem a balançar como loucos atrás da banda. Madeira! Gritou um dos roads. Pelo que pareceram ser os mais longos 30 segundos de nossas vidas, Sharon, meu assistente Tony e os Rhodes lutaram contra o tapete, tentando soltá-lo do braço mecânico, para evitar que toda aquela merda desabasse. Finalmente soltaram o tapete. Alguém me empurrou, as cortinas subiram e lá estava eu, agachado na mão que subia no ar, com um oceano de garotos gritando embaixo de mim. Eu já estava convencido de que mais alguma coisa ia dar errado. Então, quando o braço estava completamente esticado, cobri meus olhos e me preparei para que meu saco fosse queimado pelo fogo. Mas as chamas funcionaram bem. Fiquei tão aliviado que quase chorei. Aí era a vez do truque final, então apertei o pedal do lado do meu pé para ativar a catapulta. Mas o que eu não sabia era que algum bosta da equipe do palco tinha armado a catapulta na noite anterior e não antes do show. Então o elástico tinha ficado frouxo. Quando apertei o botão, fez puff, e em vez daquele monte de entranhas de vaca e porco voar pela audiência, foi direto a uns 30 km/h na minha nuca. A última coisa que me lembro é de gritar "Ah!" e sentir todo esse sangue e vísceras escorrendo pelas minhas costas. A plateia achou que aquilo era parte do show e ficou completamente louca. Tornou-se uma das nossas marcas registradas jogar carne crua na plateia. Assim como a catapulta, fazíamos o anão vir ao palco com baldes de ceras e jogá-las na audiência antes de ser enforcado. Era a nossa versão de brigas com tortas que eu adorava assistir na TV quando era garoto. Mas aí a plateia começou a se envolver e os fãs começaram a trazer carne e jogar em nós. Quando terminávamos o show, parecia a porra do Caminho das Lágrimas, número 10. Não tinha nenhuma merda de controle de doenças como hoje. E era incrível como a coisa logo fica fora de controle.